Boa noite, irmãos. Espero que estejam todos bem. Nós, semana passada, falamos no livro de Ruth, capítulos 1 e 2, e hoje nós daremos continuidade, vamos falar, falar no capítulo 3 e 4 e concluir a nossa mensagem. Na verdade, duas mensagens no livro de Ruth. Vamos lá? Que Deus abençoe a sua palavra, abençoe o pregador, os ouvintes. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então, livro de Ruth, uma história salvadora além do que imaginamos. Nós colocamos semana passada a ideia principal aqui no livro é essa, né? A Bíblia ensina como Deus cuida da cultura para o bem das pessoas. Nós estamos vendo como é que isso aí se mostra ali na história de Ruth, Noemi, né? Elimeleque, os filhos Malom e Quilion, a Orfa, né? São os personagens ali da nossa história. Depois entrando também o Boaz, né? E nós vimos ali tudo o que aconteceu no capítulo 1 e 2, né? Na semana passada. Semana passada eu tinha colocado um verso aqui que era em Deuteronômio, né? Deuteronômio ali, falando sobre o pai da família ensinando seu filho, né, acerca da palavra de Deus. E então aquele texto que falava assim que deveríamos ensinar nossos filhos, né, o pai israelita, o chefe da família israelita deveria ensinar seus filhos, né? Estou falando nós aqui pensando, né, que nós também cultivamos esse pensamento na cultura cristã, na família cristã, mas ali o israelita, né, ensinando o seu filho ao levantar, ao deitar, ao sair, ao andar, ele deveria usar de todas as ocasiões para mostrar a realidade de Deus para o seu próximo, né, para o seu filho, né, assim ele estaria dando continuidade à sua cultura judaica ali, focada em Deus, né? Nós, como cristãos, ao fazermos isso, nós cultivamos, né, o pensamento cristão no nosso meio familiar. E então isso aí está ligado a Deus cuidando da cultura para o bem das pessoas, né? Preservando, né, a memória de Deus, a realidade. Né? Quando a gente fala memória de Deus, a gente está falando em presença real, né, de Deus, não em memória no sentido assim de alguém que já se foi, mas em relação a Deus, ao Deus sempre presente, né, que é o Deus vivo das Escrituras. Aqui eu coloquei hoje Gênesis 46, versículo 34, que é uma aplicação prática em relação ao cuidado cultural. Né? Ali em Deuteronômio, nós vimos eles estavam vivendo numa cultura judaica, numa cultura que era dominada pelo pensamento em Deus. Né? E aqui em Gênesis nós temos uma situação bem diferente, porque aqui nós temos o povo israelita quando eles estavam entrando no Egito, e ali então ia haver um choque de culturas. Né? Já havia uma cultura focada no Deus único, né? No Deus de Israel, dentro da própria família de Israel. Aqui em Gênesis 46 ainda não tem uma nação israelita, mas tinha a família de Israel. Inclusive, o Israel aqui ainda é uma família apenas, né? Não é ainda nem uma nação, né? É uma família somente. E ali então, você conhece a história toda. Primeiro, quem foi para o Egito foi José. José passou anos vivendo ali e depois teve a questão da fome, a questão dos alimentos e tudo que aconteceu ali. E a família de José acaba descendo de Canaã para habitar no Egito. Né? Então, olha aí o choque de culturas. Né? Aquela família, aquela família inicial israelita, né? Ali que começou Deus a desenvolver a cultura judaica dentro da família
de Abraão, Isaac e Jacó. Então nós temos ali o Jacó, né, que Deus mudou o nome para Israel, então ali já tinha uma cultura naquela família, né, a cultura judaica, que depois vai expandir na cultura cristã, já estava ali presente. Só que essa família de Israel vai entrar agora em um outro mundo. Né? Ela vai entrar no mundo egípcio. E José já tinha vivido no mundo egípcio, né, por um tempo considerável, então ele sabia o contraste que ia acontecer ali. Então, Gênesis 46, 34 é José explicando para sua família como que eles deveriam agir quando fosse acontecer, né, para que essa entrada no Egito não fosse uma ameaça à sua cultura. Né? Então, olha lá o que José fala para eles. Então direis, teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o pastor de ovelha é abominação aos egípcios. Perceberam aí o choque de cultura? Né? Lembra que a gente tentou definir cultura na semana passada? O que é cultura? Cultura é tudo que nos cerca, né? É o pensamento, é o trabalho, são as artes, né? E aqui, no caso deles aqui, era o trabalho. Então, na cultura, lá da onde a família de Israel vivia, né, em Canaã, a cultura pecuária era absolutamente normal. Né? Então, eles criavam gado e eles se alimentavam do gado também. Né? Então, tinha o gado de corte lá, que era criado, engordado, para depois ser abatido e fornecer carne para as pessoas. Né? Só que no Egito era completamente diferente. Né? O Egito era uma cultura onde eles tinham um outro pensamento acerca do animal. Nós temos que lembrar que no Egito os animais eram adorados. Né? Então, por isso é que tem esse choque ali. E José está preocupado. Então ele fala assim: então vocês vão falar para Faraó que vocês são homem de gado. Para quê? Para vocês serem colocados num lugar separado. Né? Apesar de estarem dentro do Egito, vocês vocês devem ficar num lugar separados da cultura egípcia, para não haver esse choque com a cultura egípcia, que era a cultura predominante ali, e de outro lado, ao mesmo tempo, para preservar a cultura israelita, né, para que a cultura israelita não se esfacelasse naquele período que eles viveram dentro do Egito, que foi um período longo. Né. E a gente acaba observando no final da história que esse cuidado de José, essa percepção cultural que José teve, primeiramente foi de Deus, né? E atingiu seu objetivo, né? Porque passado muito tempo depois, o povo israelita tinha crescido absurdamente dentro do Egito, só que ele continuava sendo o povo israelita. Ele não tinha sido absorvido pela cultura egípcia. Então manteve-se essa diferenciação. Apesar de eles estarem vivendo lá, eles preservaram a sua cultura. E o que tem de especial nisso? Dentro da cultura israelita estava o culto e o temor ao Deus verdadeiro. O que equivale a dizer que eles mantiveram a sua religião, a sua fé intacta, mesmo vivendo no meio de uma cultura completamente diferente da deles e até hostil à cultura deles. Né? Mas vamos seguir adiante. Então nós percebemos aí como é que Deus cuida da cultura para o bem das pessoas, para o bem do povo israelita, também em alguma medida para o bem dos egípcios, né? Você viu aí o José falando para não causar abominação, né, aos egípcios, né? E de outro lado também para que a cultura do povo de Deus não fosse atacada e destruída, né? Vimos semana passada, isso aqui nós vamos passar rapidamente, então a história se passa no tempo dos juízes, era um meio de desordem política e social em Israel, né? Desordem política e desordem social em Israel. Moabe era um povo pagão, né? Um povo que vivia numa cultura pagã,
Perceba que é a percepção de Deus que define a cultura. Então, em Israel você tem uma cultura teocêntrica, né, na qual Deus está no centro, e em Moab você tem uma cultura pagã, porque ali eles não conhecem o Deus Criador. Um conflito de culturas de uma história de salvação é o que nós temos no livro de Ruth, né? Já estamos na metade dele, né? E a ideia-chave do livro é redenção. Uma recapitulação rápida aqui para a gente dar continuidade. Então, no capítulo 1, nós vimos o contraste cultural e nós observamos ali o que aconteceu no capítulo 1. Nós temos a confissão de fé de Ruth, né? Então, a conversão de Ruth, nós vimos que é uma conversão completa dentro do nosso assunto aqui. E o que é completa? É uma conversão espiritual e cultural. Então, nós aprendemos aqui que a conversão precisa ser assim. E a gente até deu um destaque ali para aquele texto que eu disse que é o texto talvez um dos mais belos da Escritura, né? Que é a confissão de fé de Ruth. Ali, a hora que Noemi insiste para ela voltar, né? E volta para os seus deuses, né? Falou para as duas ali. E a órfã voltou. E a Ruth se abraçou com Noemi e falou, não vou voltar, o meu povo é o teu povo. Aliás, o teu povo, Noemi, é o meu povo. Por que Ruth falou isso? E aí ela complementa, porque o teu Deus é o meu Deus. Né? Onde pousares, pousarei eu. E ela termina falando que nada senão a morte haveria de separá-las. Né? Porque agora elas são irmãs de fé. Então, toda conversão deveria ser assim, uma conversão espiritual e também uma conversão cultural, né? Como foi a de Ruth. Nós vimos no capítulo 2 a cultura do cuidado social. Então, Deus é a referência. E na cultura ali israelita, né? A Noemi quis voltar porque não tinha mais fome na terra de Israel. É o que tinha feito eles saírem da terra. E aí desenvolveu toda a história. Noemi se arrepende e lamenta todo o mal que ela sofreu, que a família dela sofreu naquela peregrinação em Moabe. Só que não foi completamente ruim, né? Tudo na vida parece que é assim, né? E ela volta com Ruth. E ali elas voltam, apesar de que a fome já tinha cessado, mas elas estão na miséria, né? Ela volta, como se diz ali, com uma mão na frente e outra atrás. Elas não têm nada, né? A propriedade que ainda permanece ali, que era da família de Elimeleque, está completamente endividada, né? Eles não têm mais o cultivo que eles deveriam ter ali no passado e elas não têm condições de retomar a produção ali naquela propriedade. Então devia ser apenas um casebre onde elas se abrigaram e nós vimos na situação aí, o capítulo 1, Ruth saindo para apanhar grãos ali no meio da colheita, né, que eles estavam realizando. E aí que nós vemos o cuidado cultural, né? Então, dentro da sociedade israelita, o rico preocupava-se com a fome do pobre. Por quê? Porque Deus era a referência. Então, as pessoas abastadas, né, eles se viam assim numa situação de, opa, Deus espera que eu cuide do necessitado. Isso era colocado dentro da cultura israelita, dentro das escrituras israelitas, né? Que é a nossa Bíblia, o Antigo Testamento. Então nós vemos ali o abastado socorrendo o necessitado. A gente viu, né, no capítulo 1 e no capítulo 2 como é que isso aí se deu. Que foram os capítulos através disso que vão levar agora ao capítulo 3, que você vai ver como é que a história vai se tornando. Ela já é pessoal desde o começo, né? Apesar de a gente estar falando cultural aqui, parece que é uma coisa longe da experiência pessoal das pessoas, mas não é, né? Então, Deus é a referência, por isso ali o abastado cuida do necessitado, socorre. Então não tem nada de governo, de programa social, não tem nada disso ali. Ali são pessoas cuidando de pessoas.
Não tem nada de governo colocando a mão grande, a mão pesada aqui. Não, não. Ali a pessoa cuida do seu próximo. Né? Alguém vai falar, mas se deixar assim... Bom, era uma questão de cultura aqui. Né? Era a cultura, para a gente observar a força que uma cultura tem. Então, a cultura do cuidado familiar e a cultura da redenção. Continuidade aí onde nós paramos. Então, vamos lá, capítulo 3, versículo 1 a 5. Diz assim, e disse Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Vamos relembrar por que Noemi está falando isso? Porque no capítulo 2, Ruth terminou falando para ela que ela tinha levado toda aquela fartura de grãos para casa porque ela tinha caído sortes para ela colher no campo de um sujeito chamado Boaz. Né? E ela foi bem recebida e ele favoreceu ela para que ela levasse muito mais para casa. Né? E aí, a hora que a Noemi fica sabendo disso, ela se recorda que Boaz é alguém da família de Elimeleque. Né? E dentro da lei, da cultura judaica ali, então esse parente próximo era o parente que poderia socorrer aquela parte da família que estava passando por dificuldades. Né? E a gente vai ver como é que isso aí funcionava naquela cultura. Né? E por isso que Noemi está falando para Ruth, então, filha minha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Então agora Noemi vai começar a pôr em prática o seu plano aqui. Por que ela tem esse plano? Porque eles estavam vivendo aqui naquele cuidado da cultura, né? Aquela cultura desenvolvida sobre o cuidado de Deus. E aqui então agora vai entrar na cultura que cuida da família. Né? Vamos ver isso daí. Versículo 2. Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste da nossa parentela, e eis que esta noite padejará a cevada na eira. Esse padejar a cevada era o seguinte, eles já tinham colhido, e aí eles iam separar o grãozinho da palha. Né? E isso se fazia num espaço, num terreno ali chamado de eira. Né, que era um terreno limpo, às vezes um chão de pedra, onde eles podiam fazer isso daí. E era uma espécie de um festejo quando eles iam fazer isso aí, que era a parte final da colheita. Eles já tinham colhido, e aí eles iam separar os grãos para aí poder, né, então, utilizar aquilo lá. E o que Noemi continua falando para a nossa amiga Ruth aí, né? Levanta-te, pois, unge-te e veste os teus vestidos e desce a eira. Então tá vendo aí como é que era uma ocasião especial, né? Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Então era uma festa, né? No final eles comiam, bebiam, e aí a Noemi está falando para Ruth se preparar, ficar bem bonita para ir fazer aquilo ali. Era uma ocasião de trabalho, mas eles faziam aquilo num clima assim festivo, né? Então, vamos ver o que mais que Noemi fala para Ruth. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás, e ele te falarás o que deves fazer. Então, que coisa curiosa, né, que ela está falando. O que ela está falando para Ruth? Que depois que terminasse tudo ali, que eles terminassem de trabalhar os grãos, que eles tivessem jantado, né? Isso aí já era numa hora assim mais avançada da noite. Aí todo mundo cansado ia se recolher ali junto com a colheita, né? E aí depois que Boaz dormisse, era para Ruth ir lá quietinha e deitar próxima a ele, né? Assim, nessa expressão nos pés dele aí, né? Próximo aos pés dele e descobrir o, os pés, né, de Boaz. E vamos ver qual que era o resultado disso, né? E ela lhes disse: tudo quanto te disseres, farei.
aliás, aqui é a Ruth respondendo para Noemi, né? Tá bom, Noemi. Então, mais ou menos assim, Ruth, será que Ruth entendeu tudo aquilo? Não, né? Mas não havia assim tempo para entrar em maiores detalhes, ou elas podem até ter entrado depois, mas Ruth se dispôs a seguir. Aí vamos ver o que aconteceu. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. Então aquele lance de descobrir os pés era para causar isso daí, né? Ia sentir frio e ia acordar. Aí ele acordou, olhou, nossa, quem que é essa mulher aqui deitada aqui, né? E vamos ver a surpresa, né? E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque és o remidor. Então, estão vendo aí a cultura do cuidado familiar. O que a família de Noemi precisava ali? De um remidor. Né? Um remidor aqui é um salvador, gente. Né? É alguém capaz de honrar as dívidas, de pagar a dívida que aquela pessoa em estado de miséria não tem condições. Né? E Ruth então vira para Boaz e fala assim: você é o nosso parente remidor. Né? Vamos ver a reação de Boaz. Boaz já sabia disso, né? Mas ele estava aguardando, né? Como é que Deus ia encaminhar as coisas. E aí no versículo 10 do capítulo 3, e disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, filha minha. Melhor fizeste essa tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Então Boaz era um homem mais velho, né? E ele faz esse elogio aqui a Ruth. O que dá impressão para nós é que ele já estava assim, apaixonado por ela, né? E então ele dá graças a Deus por ela ter olhado para ele com esse olhar, né? Então ele fala assim, assim, Ruth, ela o que sabe a mulher sábia de Provérbios 31? Então ali a gente não, a gente tem uma exposição de qualidades da mulher sábia, mas a gente não vê a mulher sábia. Né? E onde que aparece essa mulher sábia? Em várias partes das escrituras, várias irmãs que estão que compõem a história bíblica retratam essa mulher sábia de Provérbios 31 e Ruth é uma delas. Né? Melhor fizeste essa tua última benevolência do que a primeira, pois nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Então a Ruth não estava, não era a questão da vaidade, da aparência que direcionava o agir de Ruth. Né? Pelo contrário, ela agia pensando espiritualmente. Né? Não que Boaz fosse um velho feio, né? A gente não precisa idealizar em nenhum dos extremos aqui. Né? E a questão é que Ruth não foi nem para um extremo nem para outro. Ela não foi nem pela beleza da juventude e nem para a riqueza. Né? Ela foi aonde? Ela foi em busca da remissão. Né? Ela foi em busca da paz. Versículo 11. Agora, pois, filha minha, não temas. Tudo quanto disseste, te farei. O que ela tinha dito? Né? Que ela tinha pedido para ele estender a capa sobre ela. Isso era o equivalente a assumir a responsabilidade de remidor da família. E como é que ele ia fazer isso daí? Né? Vamos ver. Pois toda a cidade do meu povo sabes que é mulher virtuosa. Então, assim,
o Boaz, a questão social ele era muito importante, né, e cultural também. E, e toda a sociedade ali de Belém via com bons olhos a ambos, né? E a união deles também, né? Boaz já entende que seria uma coisa bem vista e apreciada por todos. Por quê? A cultura do cuidado familiar. Então tá vendo como tudo é construído dentro de uma cultura? Por isso que cultura é importante, né, onde a gente vive. Verso seguinte: porém agora é verdade que sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. E tinha um parente remidor mais próximo, né? E aí vamos ver como é que Boaz vai resolver esse problema aí. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te remir, está bem, que te redima. Porém, se não redimir, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Poxa, né? Que expectativa, hein? E a gente observa também a decisão, né? O caráter decidido do homem de Deus aí, do Boaz, né? Versículo 14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro. Né? Aqui a Bíblia quis deixar claro que eles não se relacionaram ali. Né? Foi só uma questão de, vamos dizer assim, de conversa. Né? Eles falaram para decidir tudo o que ia ser feito, mas como estava tudo incerto ainda, eles não tiveram nenhuma intimidade, né? E porque ele disse, não se saiba que alguma mulher veio à ira. Então nós vemos também o lado honrado dos dois, né? Porque o futuro não estava nas mãos deles, né? O próprio Boaz admitiu isso aí, falou assim, pode ser que esse parente remidor que tem direito primeiro do que eu, queira redimir vocês, né? Então, poderia não ser o Boaz, né? E a gente observa assim uma coisa, tem alguns aspectos culturais que podem ser assim, que nós não gostamos, né? Porque a gente já está torcendo aqui, né? O nosso casal favorito aqui são os dois. E mas observe que eles estão submetidos dentro de uma cultura, né? Então o Boaz falou assim, pode ser que não seja isso que Deus pretende fazer, né? Então vamos passo a passo ver como é que o Senhor vai conduzir tudo, né? E então nós deveríamos também, né? Continuando aí no capítulo 3, irmãos, né? Versículo 15, disse mais, Boaz falando, né? Continua falando com Ruth, dá-me a capa que tem sobre ti e segura. E ela segurou a capa. E ele mediu 6 medidas de cevada e lhe as pôs em cima. Então foi para a cidade, né? Ele foi para a cidade e ela voltou para casa, né? E ela foi a sua sogra, que lhe disse, como foi, filha minha? Né? Imagina como é que estava a expectativa de Noemi lá, esperando amanhecer para ela saber o que tinha acontecido, né? Daquela noite, né? Como é que foi, filha minha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais, estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse, não vás vazia a tua sogra, né? Então ele estava sempre preocupado não só com que ela estivesse com o que comer, mas elas também podiam vender. Então a sociedade daquela época era você vendia, né? Então era uma sociedade de liberdade assim, né? Econômica, né? Cada um podia vender o que quisesse e o que precisasse, né? E então daquilo ali elas podiam obter outras coisas que elas precisavam, né? A cultura do cuidado familiar. Então disse ela, Noemi falando para Ruth, né? Espera, filha minha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Então nós vemos aí uma outra característica de Boaz, né?
E Noemi já conhecia isso dele, né? Então ela fala com segurança para Ruth, ó, fica tranquila, porque é um homem de palavra, né? Uma cultura focada em Deus produz gente de bem. Enquanto que a mesma medida em que a cultura se corrompe, né, também o caráter das pessoas é influenciado pela cultura e todos sofrem. Mas aqui nós temos Deus cuidando da cultura, então a cultura do cuidado familiar. O que nós vimos aqui nesse capítulo mais curtinho, né, o capítulo 3, né, porque ele dá um start para o capítulo 4, que é a conclusão, que a gente vai ver. Como que esse remidor remia, então, a família, né? Nós vemos que existe uma ordem de importância aqui na cultura cristã. Vocês já perceberam isso daí. Deus, família e sociedade. Essa é a ordem que nós observamos nas Escrituras. Então, Deus acima de tudo e qualquer coisa, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Né? O primeiro mandamento colocado ali. E todos os demais mandamentos, o seguinte já é amar o próximo. Então, nós temos o cuidado em relação à nossa concepção sobre Deus, a nossa família, que é o nosso próximo, e o nosso próximo imediato é a sociedade. Da onde que vem isso, irmãos? Isso só pode vir da palavra de Deus. Isso só é construído dentro de um pensamento em Deus que vai desenvolver na história através de uma cultura judaica que a gente viu, por isso que eu coloquei o versículo de Gênesis, depois de uma cultura cristã que procede de uma cultura judaica e finalmente de uma cultura ocidental, porque é no mundo ocidental onde os valores cristãos foram impressos. Então, em todo esse espaço de mundo que nós vivemos, né, da Europa para cá, América, América do Sul, América do Norte, tudo isso aqui foi desbravado em valores culturais que eram valores cristãos. Né? Então, nós precisamos ter um olhar mais assim bíblico para isso tudo, né? E eu espero que isso aí esteja sendo possível através da nossa mensagem, né? E aqui então nós vamos partir para o nosso capítulo final, né? Então é dentro desse plano que se coloca o remidor. Remidor é o redentor. Né? E aqui o livro de Ruth é um livro que se enquadra entre os livros históricos e também ele é um livro poético também ali do Antigo Testamento, porque ele traz uma história de amor. Né? E é uma história de amor assim, talvez que a gente olha, nossa, mas né? Como assim, né? Mas né? É isso que nós temos ali. O que vale até a pena a gente reavaliar o que a gente entende por amor e por romance, né? Cultura do cuidado familiar. Cultura da redenção, capítulo 4, nosso último capítulo. Vamos ver o que aconteceu. Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: Ô fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então, o que estava acontecendo ali? A hora que Boaz vai para esse lugar chamado Porta da Cidade, ali era onde era como se fosse o local onde os líderes da cidade se reuniam para tratar dos assuntos que precisavam ser discutidos e resolvidos ali entre as lideranças da localidade, então, da cidade. Né? Então, olha como que o mundo antigo ele era organizado. Né? Ele assentou-se ali, passou aquele outro parente remidor, que Boaz já tinha falado, né, no capítulo 3, a gente não fica nem sabendo o nome dele, só esse nome aí que aparece, ô fulano, né, vem cá. E aí o sujeito respondeu o chamado de Boaz, foi lá e assentou-se para eles
para ver o que Boaz queria, né? Na verdade, ali, né, Belém era uma sociedade pequena e as pessoas já sabiam, né, o que estava se passando, né? A volta de Noemi foi muito festejada, vocês lembram lá do capítulo 1. A Ruth era conhecida já, né? Ela tinha, assim, admiração, o povo tinha admiração por ela. Por quê? Por que o povo tinha admiração por Ruth? Porque ela falou para Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então a sociedade judaica ali de Belém olhava para Ruth com admiração. Por quê? Porque ela quis ser do nosso povo. Ela aceitou a nossa cultura. E mais importante do que isso, ela aceitou o nosso Deus. Né? E ali o capítulo 4, versículo 2. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade, que eram as pessoas ali mais velhas, as pessoas importantes que tinham ali, e tomou como testemunha. E aí Boaz disse, né, assentai-vos aqui. E eles se assentaram. E ali rapidamente então formou uma reunião para decidir o que seria feito em relação à família de Noemi. Então, disse ao remidor, né? Boaz falou ao remidor, aquele segundo, né, ao fulano, né? Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. Então, olha que coisa curiosa, né? Eles passaram mais de 10 anos ali, e a hora que eles voltaram, a terra deles estava ali no mesmo lugar. Né? Só que estava assim, em situação de abandono, em situação de endividamento, né? E assim, em situação de ser perdida. Né? E na cultura deles isso aí não poderia acontecer. Né? Então eles deveriam evitar que aquilo ali acontecesse. Por isso eles estão fazendo essa reunião, para decidir sobre isso daí. E vamos ver como é que eles vão decidir. Boaz continua falando ali para o fulano, né, que era o outro remidor, e aos ouvidos dos anciãos ali daquela sociedade. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te, compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se hás de redimir, redime-a. E se não a houveres de redimir, declara-me, para que o saiba. Pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Então vocês observaram aí o cuidado, né, que eles tinham pela cultura do cuidado familiar ali. Então aquela família não poderia ficar desamparada. Né? E não era uma questão, apesar de que todo aquele socorro que Boaz forneceu ali, não se tratava daquilo. Né? Não se tratava daquilo somente. Né? Aquela família precisava continuar e precisava ela mesma produzir. Então, veja aí como é que se coloca. Então, Boaz fala assim, ó, eu pretendo fazer, mas você tem um direito antes de mim. Então, se você quer fazer, você vai fazer, então faça. Né? Redime ali. E o fulano então fala assim, tudo bem, eu vou redimir então. Ixi, irmãos, e agora? Será que terminou a nossa aventura aqui? Será que não vai ter aquele final feliz entre Ruth e Boaz? Né? Esse redimir aqui, vocês já entenderam que se tratava de um casamento. Então, aquela conversa entre Boaz e Ruth lá na eira foi um projeto de casamento. Né? Então, eles entraram ali não era ainda uma aliança, porque eles não sabiam no que aquilo ia resultar, mas eles se dispuseram a colocar a coisa diante do Senhor, dentro da cultura, do cuidado cultural, para que, se Deus aprovasse, tudo corresse dentro do que eles pretendiam, né, que eles se casassem. Mas, gente, parece que entrou água aí, hein? O que será que vai... Versículo 5. Disse, porém, Boaz, né? Ele disse para o fulano, né? O fulano não falou assim, tá bom, vou redimir a propriedade ali e vou me casar com Ruth e tudo bem. Mas vamos lá, vamos ver o que Boaz falou. Boaz tinha uma carta na manga aí. No dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, porque Ruth também era herdeira, né?
A Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então, apesar do fulano ser um sujeito que se mostrou disposto, ele era um sujeito meio desinformado, né? Ele não sabia as consequências que tinha daquela remissão, né? E que aquilo se incluía casar com Ruth, talvez ele até estava disposto a isso, né? Porque ela era jovem, né? Ela era uma mulher assim admirável, né? Ela era mulher, como é que a gente fala lá de Provérbios 31, uma mulher sábia, né? E então o fulano estava interessado nisso tudo, mas ele não estava interessado nisso daqui, ó, né? Suscitar nome do falecido sobre a sua herança, porque a cultura judaica tinha isso. O Elimeleque teve 2 filhos e os 2 morreram, né? E Noemi falou: eu não vou ter filhos mais, né? Então a família acabou. Como é que fazia para a família não acabar, para o nome da família não acabar? Então precisava ter uma continuidade familiar ali e só fazia sentido isso dentro da própria família. Então alguém da própria família precisaria se casar com Ruth e o primeiro filho deles ali seria considerado como uma continuação da família de Elimeleque, né? E por isso que o remidor fazia isso. Ele comprava a propriedade e ele dava continuidade, como se aquela família não tivesse sido abatida pela morte, como a história tinha feito. Então disse o remidor. Vamos ver qual foi a reação aqui do fulano, né? Para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque não a poderei redimir. Então aparece aí, ó, querer não é poder, né? O sujeito se interessou, mas a hora que ele olhou para o custo que aquilo teria para ele, ele falou: opa, não, não, eu não estou disposto a pagar o que é necessário para participar, para ser o parente remidor. Eu passo o direito para você poder fazer a função do parente remidor, do parente redentor, né? Eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e permuta, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel, né? Isso aqui era uma espécie de dramatização que eles faziam para selar ali o que havia sido assumido, né, por eles ali. Então, versículo 6, 7, 8, ali o verso 8. Vamos ver. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. A hora que ele fez aquilo, ele assumiu perante toda a sociedade ali de Belém que ele abria mão dos seus direitos e Boaz poderia assumir a condição única e exclusiva de remidor de Noemi e Ruth, né? Por quê? É a cultura da redenção e é a cultura do cuidado familiar. É família. Então, o valor disso aqui, irmãos, é que isso aqui se assemelha muito ao que Jesus Cristo fez por nós, né? Ele pagou o preço para ser o nosso remidor. Ele assumiu a dívida, né? Qual que era a dívida? A dívida era o pecado. E aqui nós temos na história de Ruth, né, aquela dívida que era uma dívida financeira mesmo, né? E era em alguma medida também a dívida do erro de Elimeleque, né, em levar sua família daquela forma precipitada, né, e ter colhido todo, o livro não dá detalhes para nós, mas foi naquela cultura hostil ali, moabita, que ele perdeu a própria vida e perdeu os 2 filhos. Né? E a hora que eles voltam, né, já Noemi e Ruth somente, a hora que
Noemi volta e traz consigo Ruth para dentro da cultura judaica e é que elas desfrutam do cuidado de Deus e da bênção. E elas encontram um remidor que há de salvar elas. é, Vamos aqui caminhar para o final. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Maalon, e da mão de Noemi. Então ele comprou tudo. E o que elas tinham mais era dívida, né? Aquela propriedade ali parada. E, né? Você imagina, né? A sociedade antiga não era muito diferente da atual em relação a impostos, a deveres, né? Então, assim, elas tinham mais dívida do que bens ali, né? E elas não tinham situação de arcar por si mesmas com aquilo tudo, né? E aí Boaz tomou tudo para ele, né? E continua. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malaom, de Malom. E aí então a continuidade do acordo aqui não era só a questão de um pagamento de dívida, mas é de, como ele vai falar aí, ó, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os irmãos, dentre os seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disso sois hoje testemunhas. Então isso também era uma coisa muito valiosa na cultura judaica, né? Da preservação do nome da família. Então eles conservavam isso daí, né? E isso aí é uma coisa muito importante, inclusive no trato com a salvação. A hora que Jesus vem, né? A hora que o Filho de Deus encarna, ele cumpre uma série de direções ali dentro da palavra de Deus que asseguravam que ele era o Salvador prometido. Ele tinha vindo dentro de uma família precisa, que Deus já tinha estipulado lá atrás, da família de Davi. E isso tem tudo a ver com a nossa história aqui, você vai ver daqui um pouco. Para que não, para que o nome não caísse em esquecimento, né? Hoje a gente vive numa cultura que o nome não tem mais a menor importância, né? Mas é diferente, irmãos, isso é diferente, isso deve ser levado a sério, né? E todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Então, olha aí que bonita a fala dele, ele continua. Aqui quem está falando é a sociedade judaica ali, é, eframita, né, que era de Efrata, né, ali de Belém, Efrata, que era o nome do local. Aí foi onde nasceu Jesus, né? Olha só do que eles lembram de faze a tua casa. Olha o valor da história aqui, irmãos, a Raquel. Quem que era a Raquel? Era a genitora do povo israelita. Raquel e a Lia, né? As mulheres de Jacó. E a gente lembra a família, nossa, que confusão que era a família deles, né? A gente fala, misericórdia, que família que é essa? Não interessa, é a família, né? E é a família que Deus usa, gente. Então, não existe esse negócio de família perfeita. Ah, olha que família, aquela família é o modelo, né? Peraí, né? Não é bem assim. É claro que tem, né, gerações que são mais abençoadas, que vivem mais longe da tragédia, mas se for voltar algumas gerações para trás, não era assim. Então a gente não tem nunca do que se orgulhar, né? É tudo graça, graça e sempre graça. Então, e eles tinham esse olhar assim. Então, ó, lembra de Raquel, lembra de Lia, né? Elas eram perfeitas? Não, mas elas foram pessoas que Deus usou. Que ambas edificaram a casa de Israel. Nossa, mas no meio daquela bagunça, sim, né? Daquela bagunça Deus colocou sua graça e não deixou que eles acabassem, né?
porta-te valorosamente em Efrata, né, em Belém. E ele lembrou também de Pérez. Nossa, a história de Pérez era mais terrível. Então, vocês lembram quem era Pérez? Quem foi Pérez? Pérez foi o filho de Tamar com o seu sogro Judá, que foi daquela história esquisitíssima lá do final de Gênesis, né? E o que Deus mostra aqui? A misericórdia dele em relação aos pecadores. Então, mesmo no meio da miséria, né, do pecado, do lodo, né, da queda humana, Deus levanta a sua salvação. Então, Deus dirige a sua graça ali e resgata pessoas. Né? Depois, essas pessoas todas vão aparecer na genealogia de Jesus. Né? Pela descendência que o Senhor te der dessa moça. Quem vai ser a descendência dessa moça, gente? Eles não sabiam ainda, mas eles sabiam que Deus, o quê? Tinha cuidado pela cultura, pela salvação, pelo resgate da família e pela redenção. Vocês percebem que o pensamento no Salvador está dentro dessa cultura deles? Isso aqui. Vamos aí para a parte final, né? Assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher. Aí eles tiveram um casamento de fato, né? E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então a Ruth não tinha tido filhos, né? Ela talvez o Quilion o Malon tenha morrido antes de deles terem, né? Ele morreu antes deles terem o primeiro filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Aqui eles já estão, as mulheres aqui, né, elas estão louvando a Deus além da própria questão do Boaz. Elas já estão olhando para o filho do Boaz, que era o neto de Noemi, né? E era assim a lembrança, né, do filho da Noemi, né, aquele que havia morrido, né, porque ele ia levar, né, o nome do que havia morrido. Então, olha a honra envolvida nisso. Né? Olha o coração, né, de Boaz. Né? Porque não, isso aqui é meu filho, não tem nada a ver com o que passou. Não, tem tudo a ver com tudo que aconteceu, tem tudo a ver com a história. Né? Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo e foi sua ama. Então aquele garotinho era como se fosse, né, e era, né, o neto dela, de Ruth com Boaz, não como filho dela, mas era considerado como se fosse. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Era o neto dela, mas era a memória do filho perdido. Né? Nasceu um filho e deram-lhe nome Obed. Esse foi o pai de Jessé e de Davi. Então, olha a descendência que veio daí, gente. Davi. Quem vai vir de Davi séculos mais tarde? Jesus. O nosso remidor. Percebam aí a importância da cultura, a importância de Deus preservar a cultura, né? E como que nós devemos olhar para a cultura. Então, Obed significa servo. Né? E aí eles vão colocar, e nós vamos terminar, né, os últimos versos do livro, né? Que é a genealogia que aparece aí. Né? Essas são, pois, as gerações de Pérez. Ele voltou lá no filho de Judá com Tamar. Né? Então essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Opa! Vocês não vão se imaginar, talvez, quem é esse Salmão aí? Esse Salmão, gente, foi um israelita que casou com a Raabe.
Lembram da Raabe, que tinha sido prostituta? Mas ela falou algo semelhante à fala de Ruth, né? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela se converteu ao Deus israelita e teve uma mudança de vida, né? Ela tentou salvar a própria família dela, vocês lembram a história lá? E salvou a família dela. De que forma? Crendo no Deus de Israel, crendo no sucesso do Deus de Israel. E o Senhor foi misericordioso com ela, foi gracioso com ela, e ela foi, de fato, não só salva, mas entrou na genealogia da redenção aqui, né? Então, a hora que você lê Salmão, pensa em Raabe, que era a mulher de Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, né? Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé a Davi. E aqui nós terminamos a leitura do nosso livro, né? O nosso livro Pregação, o livro. Vamos concluir, né? Nós caminhamos pelo livro, o contraste cultural, a conversão de Ruth é completa, é espiritual e é cultural. Capítulo 2, a cultura do cuidado social. Deus é a referência dentro de uma cultura, né, cristã. Se nós vivemos numa cultura cristã e nós somos cristãos, quem deve ser a nossa referência? Deus, né? Não deve ser outro Deus qualquer, deve ser o nosso Deus, o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, né? O Deus da Bíblia. O abastado socorre ao necessitado. Nós temos cuidado do próximo porque nós tememos a Deus. Ai, ai. Essa cultura social que nós vivemos hoje, né, de que o Estado é o pai de todos, né? Nós devemos... Não deveria ser assim. A gente tem como mudar isso daí? Eu não sei, né? Mas isso não quer dizer que nós não devemos preservar essa cultura do cuidado social, né? E nós devemos cuidar dos nossos e dos próximos, né? Então, a cultura do cuidado familiar, Deus, família e sociedade que nós vimos, né? Porque é dentro desse pensamento que vem a importância do Redentor. Numa cultura onde todas as pessoas são motivadas a não olhar para Deus, mas olhar para a política, né? A olhar para o governo. E agora nós estamos numa situação de dificuldade. Quem vai nos socorrer? Quem poderá nos socorrer? É o governo, né? E os governantes gostam disso, né? Eles gostam que a gente olhe para eles com essa expectativa. Olha para mim aqui, eu vou trazer a cura, né? Eu vou trazer a vacina, né? Eu vou trazer isso e aquilo. Peraí, você vai trazer nada, né? Na verdade, o governante tinha a obrigação, né? Ele não está fazendo nada por nós, né? Ele está tomando de nós para fazer isso daí. E dentro da cultura de Deus, Deus toma o que da gente para trazer o nosso bem? Ele não toma nada, né? Ele é o provedor. Ele é quem fornece tudo, né? Então, esse é o contraste entre uma cultura cristã e uma cultura que a gente vive hoje, que é uma cultura do social por si mesmo. Então é tudo pelo social, mas a gente vê que o social fora do temor a Deus, né, ele se torna um Deus em si mesmo. E nós temos que rejeitar isso daí. E a cultura da redenção só nasce dentro dessa escalinha que nós vimos do nosso início. Então, como é que termina aqui a cultura da redenção? Destaca-se o privilégio de viver em uma cultura permeada pela ideia do Redentor, né? O que você achou dessa história de Ruth aí? Claro que a gente não queria estar nunca na pele de Ruth e Noemi, mas imagina que nós estivéssemos. Você ia preferir ser socorrido por uma cultura onde Deus está no centro ou uma cultura como a que nós temos hoje? Eu preferiria ser socorrido por uma cultura cristã. O Redentor era aquele que sustentava a vida física, né? Mas que também garantia a posteridade do nome, né? Então, nessa cultura de redenção aqui, o físico era atendido, mas também a parte
de valores era muito cuidada, muito preservada, né? Os valores não eram jogados na lata do lixo. Valores nunca são contrários ao bem-estar. Pelo contrário, né? São valores sadios que promovem o bem-estar das pessoas, né? É só olhar para a nossa experiência moderna. Olha como valores importantes estão sendo jogados na lata do lixo todo dia. E como as pessoas estão vivendo como animais, né? Sem amor ao próximo, né? A vida não vale mais nada. Então, olha para isso tudo, né? E vê se não é isso tudo não são reflexos de uma cultura doente, né? De uma cultura sem Deus. O Redentor era a pessoa com direito e condições de arcar com o pagamento da dívida, garantindo a libertação ao resgatado, né? Contraste isso aí com contraste isso com a nossa situação de momento, né? Nós estamos tendo, assim, quase toda semana o banco me liga. Está precisando de ajuda? Lembra que nós estamos aqui. E eu penso assim, ó, graças a Deus. Às vezes eu até falo para eles, né? Não, graças a Deus, não preciso de vocês não. Por quê? Vocês sabem, né? Gente, todo socorro que está vindo do homem para o próprio homem, em meio a essa crise que nós estamos vivendo, vai cobrar seu preço. E vai ser um preço caro, né? Vai ser um preço caro. E há muita má intenção nisso daí. As pessoas que estão, né? Não, precisa ter o socorro, né? O governo precisa fazer a sua parte. Não existe isso, né? Na verdade, a conta vai vir e a conta vai vir alta. E especialmente quando nós pensamos na nossa redenção, né? Nós não podemos fazer nada pela nossa redenção. Ela depende inteiramente de Deus, né? E aqui, olhando dentro do aspecto material também, dentro de uma cultura de temor a Deus, da onde vem o socorro? Vem daquela outra pessoa ao qual Deus abençoou. Então, aquela pessoa que está em carência é acudida pelo que Deus abençoou mais. E essas posições podem se inverter. E a gente viu isso aí dentro da igreja, lá em Atos 6, né? Não preciso nem me estender aqui. Em todos os aspectos, uma cultura cristã funciona melhor, né? A gente está tão longe disso que é até difícil visualizar, mas em determinados locais aí, em localidades, nos Estados Unidos, por exemplo, tem as comunidades que vivem mais assim, independentes ali, elas cuidam de si mesmas, né? Elas têm programas sociais que não são programas assim de governo, são as comunidades, são as igrejas ali que se reúnem e discutem, mais ou menos igual vocês viram Boaz aqui fazendo no centro da cidade ali, né? Vamos ver o que precisa fazer para solucionar Nós solucionamos os nossos problemas aqui e nós não precisamos que venham nos dizer o que fazer. Nós sabemos o que nós precisamos fazer, né? Porque nós temos uma consciência redentora. É claro, aqui eu estou indo mais longe um pouco, né? Nosso tempo, me perdoe por ter alongado muito aí, mas vamos concluir com 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Isso aqui é um quadro da salvação, né? A história de Ruth aponta muito do ponto de vista redentor ao que Cristo fez por nós, né? 1 Pedro 1, 18 e 19 nós concluímos: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Nós não nascemos numa cultura cristã, né? Mas nós somos convertidos a Cristo e nós podemos cultivar o modo de vida cristã dentro da nossa família, né? E Pedro continua: nós fomos resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Abençoe a sua palavra, em nome de Jesus nós oramos. Por favor, Senhor, abençoa nossa igreja, nosso povo, nossa família, nossa cidade, e que
o Senhor nos dando graça e oportunidade que nós possamos experimentar isso que nós vimos colocado na Tua palavra, Senhor. Num aspecto menor, talvez, dentro da nossa família, um pouco maior dentro da nossa igreja, e o Senhor nos dando a oportunidade também entre os nossos amigos, que nós possamos experimentar essa Tua graça. Obrigado pela preciosa salvação com a qual o Senhor nos alcançou, redimiu, e nós estamos protegidos e garantidos. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém.